Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3 Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. O programa você assiste pela Parabólica, pela NET TV, Claro TV, pelo Facebook, enfim, não falta lugar para você assistir a programação do SBA e, aqui no meu caso, o programa Mercado Futuro. E o programa está... Eu sugiro que vocês entrem na página que chama-se programamercadofuturo.com.br. Ao lado esquerdo da tela tem 5 ícones, que são as redes onde o programa está presente, eu também. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e LinkedIn. Então tem foto, tem texto, tem boletins de 1 minuto, 1 minuto e meio. Tudo para que você dê um like e me faça feliz. Eu estou fazendo a campanha, agora eu estou rindo, mas não é sério. Rumo a 1 milhão de seguidores, tá bom? Bem, o programa de hoje, eu sou o tipo do... Não sou humorista, mas eu conto a piada e eu mesmo dou risada. Mas rumo a 1 milhão, vamos lá. No programa de hoje nós vamos falar de um setor importante para o agro, que é o setor de fertilizantes, né? Sem um bom trato na terra e sem fertilizante, o Brasil não teria aumentado a área plantada um pouquinho assim e aumentado a produtividade um tantão assim. Isso é resultado, entre outras coisas, de um uso correto, eu imagino, de fertilizantes. E essa empresa tem um fertilizante que não é aquele NPK que vocês conhecem, mas isso eu vou deixar para o entrevistado explicar para vocês. NPK vocês sabem, né? Nitrogênio, fósforo e potássio, acho que é isso. É NPK, é isso mesmo. Bem, eu estou aqui com o diretor de inovação da Brant, que é o Antônio Coutinho. Muito obrigado pela sua presença. Nós é que agradecemos. A Brant também, além de atender a agricultura, ela faz uma coisa que eu adoro, que é patrocinar uma equipe de Fórmula Porsche, que é uma maravilha. Quem não quer um Porsche na sua vida, né? Faz parte. Essas coisas a gente tem que sonhar, quem sabe, né? Coutinho, muito boa tarde. Boa tarde. Eu tô bem humorado essa hora, sabe? Me conte uma coisa, como é que foi o primeiro semestre? Mas conta primeiro o que a Brant tem em... Porque vocês são inovação, é o negócio de vocês. Então fala um pouco sobre isso para mim, por favor. Tá certo. Bom, a Brant é uma empresa pioneira em vários segmentos dessa área de fertilizantes. É uma empresa que já tem 63 anos e ela investe muito em pesquisa. Uhum. É comum você ver grandes investimentos nas empresas que produzem defensivos agrícolas, mas assim, não se vê muita coisa na área de fertilizantes. Mas a Brant eu posso dizer que é um peso pesado nessa área de investimento em pesquisa. Ela opera em 60 países já, em vários tipos de cultivos, e ela está trazendo para o Brasil também bastante novidades aí, fruto já de trabalho muito árduo e coisas assim que estão sendo lançadas quase que simultaneamente nos Estados Unidos e no Brasil. Dá alguns exemplos para a gente. Um exemplo é um adjuvante que é aplicado junto com os herbicidas pré-emergentes, aquele herbicida que é aplicado ao solo. Antes da erva daninha aparecer. Isso, antes da erva daninha aparecer. O que acontece? Quando chove demais, esse herbicida que tem lá vai para o fundo, ele é lixiviado. A gente brinca, o termo ele vai parar no Japão, a semente de mato germina, fracassa a aplicação. É um adjuvante ou um antilixiviante que é aplicado junto com esse herbicida, ele mantém o herbicida na zona das sementes, não permitindo que ele seja arrastado. E isso, sucesso absoluto. Isso é muito importante na cana-de-açúcar, importante também hoje na soja, na dessecação, o fator das plantas resistentes aos herbicidas. Hoje uma das propostas é controlar muitas das ervas daninhas na pré-emergência. Então esse é um produto que vem exatamente para auxiliar nesse setor. Ele é único no mercado. Uhum. Também tem negócio de calor, né? De resistência a calor, não tem alguma coisa? Sim.
A empresa ela tem investido também em pesquisa com um produto que ele reduz a temperatura nas folhas das plantas. A planta reage muito bem a essa redução de temperatura das folhas e aumenta a taxa de fotossíntese. A fotossíntese líquida da planta aumenta com essa redução da temperatura nas folhas. A gente já vem trabalhando há alguns anos e tem ajudado muito, principalmente os cultivos, as plantas chamadas de folha larga. Isso não é muito recomendável, eficiente fazer em milho, em cana-de-açúcar, mas assim, soja, algodão, café, laranja, produz bons resultados. Quer dizer, você diminui o calor, ela trabalha mais, ela faz mais fotossíntese. O saldo de fotossíntese aumenta. Uhum. Isso tem tudo a ver com o mercado que a gente vai ter por aí. Eu estou começando a ficar preocupado, porque o clima está subindo mesmo, né? Já subiu e não é questão de discutir se tá ou não tá, tá. Uhum. E isso vai mudar toda a estrutura de plantas, de florescimento e desenvolvimento. E a tecnologia também junto. A tecnologia vai ter que ir junto, né? Se adaptar. Porque senão não vai ter sentido. Verdade. Esse primeiro semestre, como é que foi para vocês da Brant? Apesar do país estar meio devagar, parece que está melhorando um pouco, mas... Foi muito bom, foi um semestre... a gente percebe o seguinte, que de ano a ano, a gente fica dentro das estatísticas de crescimento do setor de fertilizantes especiais. Aumentos nos negócios na ordem de 19%, 20%, 21%. A gente tem se mantido assim. Primeiro semestre, a gente conseguiu, em relação ao ano passado, mais ou menos um aumento de 20%. O segundo semestre ainda aí é uma incógnita, né, com essas variações do dólar, mas a gente acha que vai fechar o ano nesse mesmo número aí, com um crescimento de 20%. O clima, às vezes, atropela um pouco os nossos números, né, mas o que tudo indica, algumas expectativas de preço ou algo assim que possa afetar a cadeia, elas podem ser superadas com produtividade. E a gente tem percebido aí que mais tecnologia tem chegado ao campo, aumentos de rentabilidade em detrimento de quedas do valor da moeda ou da commodity que está sendo cultivada. A produtividade ela tem conseguido equilibrar essa equação. Tem que ter uma saída, né? Tem que ter alguma coisa. Verdade. Coutinho, nós vamos a um intervalo já. Eu falo com o Antônio Coutinho, diretor de inovação da Brant. A Brant é uma empresa com sede no Brasil, em Londrina. Isso, a sede administrativa em Londrina. Acertei, porque agora há pouco falei que era Curitiba. Mas é tudo no mesmo estado. Né? Isso mesmo. Mas é Londrina. O assunto são fertilizantes especiais que eles trabalham. A gente volta rapidinho, VaptVupt. Ok, você está assistindo o programa Mercado Futuro, eu falo aqui do estúdio da B3, o assunto são fertilizantes especiais, eu converso com o diretor de inovação da Brant do Brasil, que é o Antônio Coutinho, meu xará. Antônio Coutinho, eu sou Antônio Regis. Eu lembrei de uma bobagem que eu fazia aqui no programa, que eu sempre me inspirei num grande apresentador de TV, que eu achava muito engraçado, que era o Abelardo Barbosa Chacrinha, né? Então, às vezes, para brincar com o telespectador, eu lembrei agora, eu vou falar, programa Mercado Futuro, programa que acaba quando termina. Mas, vamos falar, perto do meio do mês aqui de agosto, o dólar deu umas sacudidas aí, de alta, devido à Argentina, que parece que o back to the past, né, a volta ao passado que parece que vai rolar. Assustou. Lá na Argentina, assusta todo mundo. Tem um acordo Mercosul-União Europeia, tem uma série de acordos comerciais aí que um governo, aquela senhora lá, que não preciso falar o nome, vai melar, né, vai atrapalhar. Então
O dólar no negócio da Brant, ele tem uma influência muito pesada ou não? Tem, né? Tem. Se a gente imaginar o seguinte, as commodities agrícolas, né, isso fatalmente influencia o preço da saca de soja, de milho, da tonelada de suco de laranja, a conversão em reais. E, óbvio, muitas das matérias-primas industriais nossas são importadas, né? A gente pode ter um produtor, em algum momento, satisfeito com o valor em reais da saca de soja. A gente tem, em contrapartida, às vezes usar mais reais para comprar uma determinada matéria-prima, né? Então a influência, ela existe. Às vezes, mesmo com altas ou quedas, essas coisas podem se equilibrar, né? O que sobe na saca de soja, né? Satisfaz o produtor, ele compra mais tranquilamente os insumos, mas a gente acaba sofrendo um pouco, gastando mais com as matérias-primas. Tem duas coisas que eu queria te questionar. Uma que, de uma maneira geral, acho que não tem um custo específico para fertilizantes especiais. Mas numa lavoura, você escolhe, pode ser soja, milho, café, laranja. Qual é o peso em porcentagem da adubação? Tem esse estudo? Não? Bom, eu não tenho os números assim fáceis na cabeça, mas hoje não são os maiores custos. Os maiores custos hoje são controle de pragas e doenças. Os fertilizantes vêm em segundo lugar, mas eu posso dar um exemplo. Esse segmento de fertilizantes especiais, eles podem custar aí de 1 a 2 sacas de soja por hectare. Se você falar numa saca aí num preço histórico de R$80, nós estamos falando valores entre 80 e 160 reais. Nós temos casos de implementação de pacotes com esse tipo de fertilizante com aumento de produtividade com 10, 12, 15 sacas de soja. Então é normalmente uma conta interessante. Você pôr 2 sacas e receber mais 10. Na verdade é essa conta que o produtor acha que faz mesmo, né? É isso que tem acontecido. Mas hoje os defensivos agrícolas, né, eu prefiro usar o nome defensivo, tem superado aí o gasto geral de fertilizantes. Né? Duas coisas que eu acho que subiram muito, eu não fiz nenhum estudo, nem li nenhum estudo sobre isso, mas que eu acho que com a tecnologia subiu bastante. O defensivo, o agroquímico, né, de uma maneira geral, porque é uma indústria cara. E outra coisa que também subiu, eu vejo reclamação muito no Mato Grosso e por aí, é o custo da semente, né? Que é um insumo, mas a semente com essas tecnologias, ela deu uma bela subida. Verdade, verdade. O que eu queria te perguntar é o seguinte, nas conversas anteriores que eu tive lá com o Vladimir e tudo, o produto que vocês vendem é um produto especial, não é um produto, não é um NPK e tal. Correto. Quando você põe um produto novo no mercado, tem um fator cultural. Sim, né? Sim. Do cara usar aquilo. Essa barreira cultural vocês nunca tiveram no Brasil, não? O produtor aceitou bem, até porque acho que deve ter obtido resultado, não sei. Sim, eu estou chutando aqui. Sim. Nós temos uma taxa de recompra muito alta. É como se fosse um restaurante, que quem almoça no nosso restaurante volta a comer nele no dia seguinte. Isso para a gente já é uma vitória. E óbvio, a gente luta por novos clientes, né? Mas assim, se a gente tivesse uma taxa de reutilização dos nossos produtos baixa, isso significaria insatisfação. Então nós temos uma taxa muito alta, e isso tem se expandido. São produtos que a gente tenta dar eficiência no transporte desses nutrientes para as plantas. São nutrientes de alta absorção. Você pode usar quantidades menores, mas a planta tem um aproveitamento muito alto. E outra coisa, existe também substâncias químicas que transportam pela planta inteira. Então ele caminha dentro da planta. Isso provoca, você tem efeito de produtividade e uma satisfação e uma recompra.
né? Uhum. Essa a nossa tônica, essa a nossa maneira de trabalhar. Porque tem produtos que são sais diluídos em água. São aqueles nutrientes, por exemplo, fósforo, manganês, zinco, diluídos em água. Isso pode ajudar a planta até certo ponto, mas não é eficiente. Esses elementos químicos, que são nutrientes, eles precisam ser ligados a substâncias transportadoras. Quando você consegue usar essa tecnologia, você aumenta muito a produtividade, principalmente na soja transgênica. A soja transgênica, depois que recebe o glifosato, ela sofre. Ela não é totalmente imune ao herbicida. O mato morre, mas ela entra em estresse. Esses produtos que nós trabalhamos, eles, além de poderem ser colocados no mesmo tanque do glifosato, eles reduzem esse estresse que a planta sofre com o próprio herbicida. Então isso acaba dando um ganho de produtividade também para o produtor. Guilherme, olha aquela coisa interessante. Outro intervalo, depois é o último bloco já, a gente tem que aproveitar. Tá certo. Converso com o Antônio Coutinho, diretor de inovação da tecnologia, é isso? É inovação tecnológica. Inovação tecnológica. Eu ponho só as iniciais e depois me atrapalho. Diretor de inovação tecnológica da Brant, Antônio Coutinho. Nós voltamos já já, rapidinho. Ok, estamos de volta. Esse é o terceiro bloco que eu converso com o diretor de inovação tecnológica da Brant. A Brant é uma empresa que é sede física em Londrina, Paraná, mas eles devem estar no Brasil inteiro. Antônio Coutinho é o entrevistado. Duas perguntas, uma por vez. A primeira, quais são os produtos, eu digo, produtos, as commodities, soja, milho, café, laranja, cana, quais são os maiores na conta da Brant? Sem dúvida, hoje é soja. Ela compõe aí 80% dos nossos negócios. Isso está sendo modificado através do crescimento. Nós não estamos ficando menores na soja, mas a gente tem aumentado os negócios aí também com culturas de inverno, hortifruti também, café, citros e estamos chegando também na cana-de-açúcar. O hortifruti que aqui no Brasil a gente brinca dizendo que é abobrinha. Tem muita coisa aí. O hortifruti é uma coisa de bilhão, né? Perdão. Exato, Antônio. Só para você ter uma ideia, do grupo de empresas que congregam a Absolo, o setor de hortaliças e frutas, eles excluem os citros por ser de uma escala diferenciada. Mas o hortifruti é o segundo maior negócio depois da soja. Ele vem antes do milho, vem antes do café. É um negócio muito grande também no Brasil. Então, a outra pergunta que eu tenho para você é a seguinte. As empresas normalmente, elas hoje não vendem um produto, elas fazem um projeto. Vocês fazem isso também? Explica para mim como é que é. Na verdade, a gente tem algumas recomendações para todas as fases. Óbvio que o produtor, se quiser comprar produto para uma das fases, ele pode adquirir. Os produtos são vendidos separadamente. Uhum. Mas a gente tem notado que o uso de toda essa tecnologia em diversas etapas tem aumentado muito a produtividade. Eu dou um exemplo. Nós temos um produtor nos Estados Unidos, no estado da Geórgia, chamado Randy Dowdy, que ele virou uma espécie de popstar, porque ele produziu aí 192 sacas de soja por hectare. E ele fez um pacote do começo ao fim da Brant. Recentemente levamos alguns produtores brasileiros a assistir uma palestra dele nos Estados Unidos. A gente sonha em trazê-lo para cá, para falar para os produtores brasileiros, mas é isso que você falou. Tem um produto para cada fase da cultura, e isso é uma coisa impressionante. Nós estamos falando assim de um país que produz aí entre
3,5 toneladas por hectare, os melhores produzem 6, e esse recordista foi para 11,4 toneladas por hectare, com viabilidade econômica. Mas ele trabalhou o pacote completo, ele fez o serviço inteiro. Então chegou a um número impressionante. Não, eu imagino que tem algumas tecnologias disponíveis, mas que ainda não estão em uso, que sem dúvida vai alterar, quer dizer, vai ajudar dentro das mudanças que a gente está vivendo de clima. Certamente. Para a gente caminhar aí para um arredondamento, a matéria-prima dos teus produtos, ela é o quê? Ela vem de onde? Olha, de várias partes do mundo, mas a China tem se destacado como fabricante, a indústria química chinesa tem um destaque nesse setor. Ela está abastecendo os Estados Unidos com matérias-primas. Então, hoje, eu falo para você que 60% das matérias-primas compramos matérias-primas, algumas no Brasil também, quando são competitivas. Mas assim, na indústria química global, a China se destacou realmente fortemente. É difícil você não adquirir uma parte expressiva das suas matérias-primas. E é o que? É mineral? São minerais? Alguns são de origem mineral. O mineral processado, né? Muitas vezes você retira um mineral, ele sofre um ataque de um ácido, vai para um reator, aí você tem um produto. A gente não compra o minério moído, a gente compra já os sais fabricados a partir desse minério. Né? Isso é. Agora, tem materiais também de química fina nesse negócio. A coisas, ela se espalha mais pelo mundo, mas a China continua sendo um grande player nesse setor. Tem que tomar cuidado, porque é a indústria química. Sim. Assim como a indústria de agroquímicos é uma indústria química. Sim. E eu, pessoalmente, acho que eu sei o que eu como. Mas agora há dias está uma campanha absolutamente cruel contra o Brasil. Verdade. Injusta. Injusta. E o Brasil se exporta para 140, 160 países, é óbvio que ele deve ter que seguir regras internacionais de alguns produtos. Sim, e segue. Porque o fertilizante também é um produto químico, não é um veneno. Não. Ele é comida de planta. Ele não é remédio de planta. Mas é um produto químico. E, na verdade, eu brinco com as pessoas quando falam, você come morango, você come alface, tomate. Eu, na minha casa, um exemplo muito simples, eu boto os baby, né, que eu gosto de baby tomate, numa tigela, ponho água e ponho um pingo de cândida. Eu acredito que tira as impurezas. Não sei, mas aí... Né? As bactérias ali vão morrer, coliformes, aí tá limpinho. Agora, químico, meu amigo, quem tem que cuidar são as agências, aqui nós temos, isso. A Anvisa, Ministério da Agricultura. E eu duvido que as empresas, por si próprias, queiram se prejudicar vendendo coisa que vai fazer mal para os outros. Né? E o agricultor, ele não quer jogar dinheiro fora. Porque é caro, exatamente. É caro. Por que eu vou pôr um defensivo agrícola desnecessário? Eu prefiro não gastar esse dinheiro como agricultor. Claro. É o último recurso e existem regras para se usar e ele é seguro para se usar tanto de maneira correta para o aplicador como para o consumidor do produto agrícola, ele é seguro. Nós temos que lembrar o seguinte, para encerrar o programa aqui, nós estamos vivendo um mundo em mudança, em mutação. De fato. Nossa comida vai mudar, nossa vida com o telefone mudou, carro não vai precisar dirigir, ou seja, é uma maluquice total. Então, não vai ser diferente na área da alimentação. Temos que estar preparados para isso. Né? Concordo. Temos que estar pronto para as mudanças. Mudança é difícil, mas vai ter e não tem escapatória. Exatamente. Antônio Coutinho, muito obrigado pela sua atenção. Eu sei que você veio de longe de uma reunião da Abrantes, é diretor de inovação tecnológica da Abrantes. Foi boa a reunião lá? Foi ótima, foi muito boa. Eu só não fui porque se eu fosse eu não chegava aqui para gravar as coisas que eu tinha, mas fica para a próxima vez. Fica para a próxima, muito obrigado. Obrigado a você, até a próxima Até a próxima. Gente, amanhã tem mais. Obrigado, tchau, tchau.